Boa noite, queridos amigos, queridos ouvintes, espectadores. Estamos aqui novamente em nome da Caville, Casa Virtual Luz Espírita, para darmos continuidade às reflexões a respeito da coleção Fonte Viva de Chico Xavier com Emmanuel. Aqui, o Espiritismo nos convida a uma reflexão sobre as leis naturais e os valores espirituais a partir da nossa própria consciência, dentro da lógica e em harmonia com a sabedoria e a caridade. Comecemos o nosso trabalho de hoje com uma breve oração, elevando o nosso coração para o alto, para que possamos ser secundados por esses espíritos benfeitores que não cansam de nos amparar, de nos proteger, para que possam nos levar ao Mestre Jesus, esse amigo de todas as horas, para que Ele nos abençoe e nos fortaleça no seu imenso amor, que possamos desfrutar sempre da sua imensa paz, que possamos ser abençoados pelos seus prepostos neste momento em que estamos em prova, que essas legiões de espíritos benfazejos nos amparem, nos fortaleçam, nos incutam coragem, estimulem a nossa fé, a nossa esperança e que possamos fazer por merecer, auxiliando a todos que de nós precisarem, num exercício mútuo de amor fraterno, em nome de Jesus. Que assim seja. Os comentários, a coleção Fonte Viva, que nós começamos com a interpretação dos textos na nossa primeira edição, estão no livro Caminho, Verdade e Vida neste momento. E dali nós vamos trazer interpretações do Evangelho nas lições dos apóstolos do Cristo Jesus e nos comentários do Espírito Emmanuel, que procuramos traduzir aos queridos irmãos, procurando trazer força, fé, coragem, alento, esperança a todos. A todos que puderem acessar o nosso programa e a todos que tiverem conhecimento destas verdades. Porque neste momento a humanidade terrena está passando por uma prova coletiva. Passamos por uma pandemia que nos remeteu a profundas reflexões sobre o nosso comportamento individual e coletivo, fazendo com que, através da dor e do sofrimento, aprendamos a lidar com o nosso lado divino, com o nosso lado espiritual, com as coisas que dizem respeito às leis naturais. Então hoje vamos refletir sobre o item 1 do livro Caminho, Verdade e Vida, que fala sobre o tempo. E começa com uma exortação de Paulo, numa carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 6, que diz o seguinte: aquele que faz caso do dia, patrão senhor o faz. Então a nossa referência, o nosso benfeitor, Emmanuel, nos coloca nos seguintes termos a fala, a exortação de Paulo. A maioria das pessoas não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina, julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção? Seria? Eu creio que seria. Constituindo a criação universal um patrimônio comum,
É razoável que todos nós gozemos as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, as pessoas, a criatura, não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra em favor do nosso aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem, mulher, nós, seres, contemos com o tempo, mas esse, se estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, se constitui um tempo perdido. Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. E não é verdade, gente? A velha expressão popular matar o tempo reflete a inconsciência vulgar que reina na humanidade nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Erramos e repetimos os erros. Os homens, as criaturas, as pessoas, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e depois têm que recapitular com enorme dificuldade na conquista da experiência de cada um. Em todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Esta é a exortação de Emmanuel. Onde no Evangelho vamos refletir sobre este assunto, o tempo? Como vamos contextualizá-lo com ensinamentos do Mestre Jesus? Nas reflexões do benfeitor Emmanuel, uma clara alusão à importância da utilização profícua, produtiva do nosso tempo. Emmanuel nos remete a pensar claramente na necessidade que temos de organizar melhor o nosso tempo, pois seu movimento é contínuo. O hoje, deste exato momento, em que estamos eu aqui e vocês aí, alguns segundos já será ontem, será passado, e só lembraremos desse instante pelo que produzimos nele. Por isso, meus amigos, meus irmãos, a importância de valorizarmos o hoje, o agora, e temos sua representação existencial naquilo que nós chamamos de presente, que existe a fim de que pudéssemos dar sentido ao tempo. Assim, o tempo é composto de presente, passado e futuro. No caso da vida, é esta encarnação, o passado é composto das encarnações que nós já vivemos. E o futuro será aquelas que viveremos. Pelo que o Espiritismo nos ensina que existe um liame para cada uma dessas fases do tempo. O passado não se modifica mais e representa no hoje as consequências de nossas vidas de ontem.
O presente é vivido então pela dupla face existencial, como consequência das obras do ontem, as nossas expiações, e como produtor do amanhã, segundo as nossas obras de hoje, segundo a nossa plantação de agora. É por ela que conheceremos, por ela que nós conheceremos a colheita de amanhã. E o futuro será a consequência da vida presente, pois é nele que colheremos as obras que estamos produzindo hoje. Não é maravilhoso que seja assim? Não é maravilhoso que as leis de Deus, a sua justiça, a sua bondade, a sua misericórdia se postam desta maneira? É verdade, é muito maravilhoso. Por isso Emmanuel coloca o enunciado de Paulo em cartas aos Romanos como abertura da reflexão, atribuindo a Deus, ao Senhor, a propriedade do tempo. Não poderia ser diferente. Com certeza Deus nos outorgou nesta fase evolutiva que nos encontramos a ferramenta tempo, a fim de que pudéssemos organizar nossa jornada evolutiva, que é uma jornada educativa, no processo de evolução de cada um e da humanidade. Utilizando o quê? O nosso livre-arbítrio, pois desconhecemos a essência ainda do conceito eternidade, onde tempo já não tem mais o mesmo conceito que nós tratamos aqui. Por isso, Emmanuel também refere que a maioria de nós, humanidade, não conhece os valores do infinito tempo. Com isso, abre a janela de nossa alma e nos faz perceber a nossa imaturidade no uso do tempo, desperdiçando oportunidades ímpares de organizar a harmonia e a iluminação na execução da nossa jornada frente às leis divinas. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27, encontramos o seguinte: a cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus 16, 27. Qual a conclusão que nós tiramos daí? Sempre lembrando do tempo, que Jesus é o guia espiritual de toda a humanidade. Ao se referir a si mesmo como Filho do Homem, ao fazer aquela citação, ele declarou mais uma vez a sua missão junto à humanidade, outorgada para ele por Deus. Ser o guia espiritual de todos nós, contando com a colaboração dos espíritos superiores, os seus anjos, para a aplicação da lei de Deus. Mas diz mais este enunciado, fala da aplicação da lei de causa e efeito. A cada um será dado segundo suas obras, ou seja, segundo o nosso merecimento. A felicidade ou a desgraça que nos acompanha nesta vida ou no plano espiritual decorre unicamente de nossas obras, daquilo que a gente já fez. Se agimos para o bem, seremos agraciados. Se agimos para o mal, sofreremos as consequências infelizes dos nossos atos e teremos que repeti-los. Então revela a lei do merecimento, segundo as suas obras. Fica evidenciado que existe uma lei aplicável a todos nós, que é a lei do merecimento. É o princípio bíblico que diz, está lá em Gálatas 6:7, tudo o que o homem semear, isso também ceifará, isso também colherá. E também nos dá a ideia da sorte futura através das nossas obras e não da nossa fé.
Vejam como é importante estudar os ensinamentos de Jesus e de seus discípulos. Jesus disse segundo as suas obras, não falou segundo a sua fé. Se as obras não tivessem influência sobre a sorte futura do Espírito, jamais Jesus teria deixado esta lição. Neste momento em que ele falou, como em tantos outros, Jesus não colocou a fé sem obras como balizadora da salvação. Salvação significa iluminação de si mesmo, como pregam algumas religiões ortodoxas. E ele nos diz neste enunciado que é mais importante do que pensar e crer é fazer. Fazer. Caridade é o amor em exercício, em movimento. Se a cada um é dado segundo as suas obras, conclui-se que naquilo que você faz está o seu mérito. Jesus enalteceu o poder da fé, sem dúvida, para mostrar a capacidade que nós temos de nos ligarmos ao nosso Criador. E a fé, porém, ele deixou bem claro que a fé que nada faz não possui mérito algum. O louvor que nada produz em favor do próximo não traz benefício para ninguém. Então, tudo isso tem a ver com o tempo. Com o uso do tempo de forma correta como ferramenta que Deus nos ofereceu para nos orientarmos. Esse é o ensinamento de hoje, meus queridos. Que saibamos, com a ligeireza que nos é possível, que o tempo é de Deus e que nos foi outorgado a fim de que pudéssemos nos organizar na produção de nossas obras e por elas seremos conhecidos como bons cristãos ou não, seguindo Jesus. Está escrito aonde? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, nos muitos os chamados e poucos os escolhidos, na instrução dos Espíritos, que dizem, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis por suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. E tudo isso se constrói com o bom uso do tempo, com a capacidade de perceber o presente como uma dádiva, que nos oferece a oportunidade de nos redimir de um passado delituoso e de formar um futuro glorioso através da labuta incessante, da capacidade de vencermos a nós mesmos. Muito obrigado pela presença. Coloquem as suas águas em frente aos seus aparelhos para que seja fluidificada pelos espíritos benfeitores que estão conosco, que nos secundam, que nos orientam, que estão espalhados pelo mundo em nome de Jesus. E vamos orar. Orar com aquela gratidão que nos é possível, elevando a nossa alma para dizer ao Senhor, ao Mestre Jesus, à Mãe Maria, que distribui todas as suas falanges pelo orbe, e a todos os espíritos benfeitores que nos auxiliam, muito obrigado, amigos, por tudo que somos e tudo que temos. Obrigado por este momento, obrigado pela vida, obrigado por este sol que nos ilumina a cada dia, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo alimento que consumimos, pela família que possuímos, pela vida que temos. Que possamos com ela nos irmanarmos diante das leis de Deus no processo de manipulação da caridade, da benevolência para com todos, da indulgência para com as imperfeições alheias e do perdão das ofensas, para adquirirmos paz e harmonia
e trazer isso aos nossos irmãos de caminhada. Muito obrigado pela oportunidade. Que assim seja.